Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E quem vos fala é Robert Marques. Estou com dois convidados muito especiais aqui para compartilhar conosco algumas revelações da parte do Senhor. Seja bem-vindo, Gustavo. Seja bem-vinda, Isa. Fala, pastor. Olá, tranquilo? Olá para todos. É um prazer estarmos aqui compartilhando um pouquinho do que a gente tem recebido do Senhor. E vamos lá. Glória a Deus, é isso aí. Bom, nós estamos participando dos 40 dias com Jesus, que são os devocionais diários que todo ano a nossa comunidade tem propósito, engaja em fazer com oração, jejum, leitura e meditação na palavra. E esses devocionais são baseados nas parábolas de Jesus contadas no Novo Testamento. E essas parábolas são ilustrações que Jesus utiliza para expressar a mensagem do reino de Deus, né? E é um prazer ter vocês aqui comigo. Prazer é nosso sempre. Tenho uma grande admiração por todos vocês. E antes de nós começarmos, neste exato momento você printa a tela do teu celular, compartilha nas tuas redes sociais, aproveite e pega o link desse podcast e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que essa mensagem alcance mais pessoas ainda, porque aquilo que é bênção para você também pode ser bênção pela vida de outra pessoa, ok? E aproveite também neste exato momento, pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para você escrever tudo aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida, ok? Estão prontos? Sim. Bom, pessoal, nós daremos início ao próximo devocional chamado Persistência, nosso sexto devocional aqui, que está baseado em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8. E nós vamos fazer a leitura, ok? Diz o seguinte: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Outras traduções dizem por causa da persistência, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. E uma coisa interessante também da persistência, que tem muito a ver com a perseverança, né, que a Bíblia fala com muita frequência a palavra perseverança. Existem promessas de Deus para aqueles que perseveram, como nós vemos aqui, ele perseverou, né? E aqui diz no final: e ele dará, e ele o fará por causa da persistência, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Ou seja, Deus, ele sabe e conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos, não o que nós queremos. Porque muitas vezes nós pedimos o que queremos e pedimos errado porque nós não conhecemos o coração de Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, ele sabe o que é o melhor para os seus filhos. E a perseverança, a gente vê, por exemplo, os que perseverarem até o fim herdarão a coroa de vida eterna. E quando fala também lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a perseverança sugere perseguição, e é para nós perseverarmos, permanecermos, né? E Jesus também fala da promessa: aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei nele. Isso é fruto de perseverança, fruto de permanecer na presença dele. E quem nunca, uma pergunta para nós refletirmos também é: quem nunca recebeu um amigo pedindo ajuda, ou você mesmo já precisou da ajuda de alguém fora de hora? E o propósito de Jesus é ensinar a importância de perseverarmos na oração com humildade e fé. E persistir na oração é a chave para a vitória. E o amigo cansado e faminto, na parábola, ele pediu pão, que representa uma necessidade, né? O pão existe para suprir uma necessidade física ali, né? E, portanto, Deus não nos abençoa pelo que queremos, mas pelo que precisamos. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe quais são as suas necessidades que está ouvindo agora, neste exato momento. Talvez você, se você parar para pensar e tirar um tempo e pensar como está a sua vida hoje.
qual é a sua visão de mundo, quais são os seus propósitos. Talvez você não tenha uma visão, talvez você não tenha um propósito, porque você está olhando para as suas necessidades e não está olhando para o propósito de Deus, para a visão de Deus. Jesus ele fala isso no Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: olhem para os pássaros, que não semeiem nem colhem, porém o Pai as vê e as alimenta. Imagine vós, homens de pequena fé, né? Que ele está querendo dizer que não é para nós olharmos para as necessidades, e sim nós olharmos para o propósito, porque o propósito ele é um combustível, né? Eu lembro de uma frase muito interessante que diz o seguinte: quem tem visão tem a provisão. Então, se você sabe para onde você está indo, pode ter certeza que Deus vai mandar os recursos necessários para alimentar a visão que Ele deu para você. Então, você precisa buscar em Deus qual é o propósito dele. A gente ouve muito entre os jovens dizendo: eu quero saber qual é o meu propósito. Ele nunca vai saber qual é o propósito dele até que ele faça uma pergunta diferente, ao contrário: qual é o propósito de Deus para minha vida? Então, quando essa pergunta ela coloca Deus em primeiro lugar, Deus ele vai mostrar para você qual é o seu propósito, quem você é e o que você nasceu para fazer. Muito interessante também que eu acabei de observar aqui é que ele diz o seguinte: digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo. Essa palavra amigo, ela me leva a muitas coisas, principalmente a intimidade, né? Porque era um amigo da pessoa, então ele tinha intimidade com aquela pessoa, sabia acessar aquela pessoa, né? E diz que ele o fará não por causa da amizade apenas, mas pela questão da persistência. Lá em Lucas, né, Jesus ele está falando sobre a parábola da videira verdadeira e nós somos os ramos. Aí, no decorrer desse ensino de Jesus, ele fala uma coisa seguinte: ele diz assim: não vos chamamos mais de servos, porque os servos só fazem o que o Senhor pede, mas os amigos, eles conhecem o coração do seu Senhor. Então, ele é uma pessoa que ele não precisa ficar esperando alguém pedir para ele fazer algo, ele já sabe o que precisa ser feito. Então, ele não fica esperando, sabendo que ele pode fazer. Então, isso diz muito respeito à intimidade, que muito mais também do que a intimidade, nós precisamos perseverar. Que eu acredito que as promessas de Deus, muitas promessas de Deus são liberadas através da perseverança, né? Que é uma diferença de insistência e perseverança. Tem pessoas que insistem com algo que muitas vezes não é o correto. E ela tá ali dando um murro em ponta de faca, né? Bater na cabeça. Não, sempre deu certo, sempre vai ser assim. Quando na verdade a perseverança ela é diferente. Porque a perseverança tem muito a ver com a mudança de mentalidade, né? Funcionou por um tempo, mas talvez seja o momento que Deus mudou as ferramentas. E nós precisamos entender isso. Que a oração continua, a prática da oração continua a mesma, né? Porém, nós vivemos em períodos diferentes, em situações diferentes, e o que nós não podemos perder nesse contexto todo é essa questão da perseverança, né? E de forma prática, como que vocês enxergam isso? Porque a gente fala aqui com muita revelação. Como que vocês acreditam que uma pessoa que está ouvindo agora neste momento, ela pode ter uma vida de perseverança na oração sustentável, cotidiana? Sim, é interessante porque essa parábola ela me lembra também de Romanos 5, né? Que fala que os nossos sofrimentos eles produzem a paciência a esperança e a esperança a perseverança, né? Então nessa parábola ele aprendeu a perseverar diante de uma necessidade, porque ele passou por um sofrimento, tava com fome, né? Ele tava precisando de pão, ele foi por uma atitude desesperada, e essa atitude de passar por esse sofrimento, de estar com fome, né? De precisar de algo, de ir atrás disso, produziu nele algo, e produziu nele perseverança, e até paciência também, né? Porque imagine, o Senhor tava dentro de casa, falando pra ele assim, ó,
vou ver se eu vou aí fora te dar o que você precisa. Então ele teve que ter paciência em esperar o seu senhor levantar da cama, né, se aprontar, botar o seu chinelo ali, botar a sua roupa, buscar os pães e trazer para ele, para que a necessidade dele fosse suprida. Então isso comunica algo para nós também, de que diante das necessidades, diante das dificuldades, elas têm um propósito de gerar em nós paciência, né? Porque nós somos impacientes, né? Nós queremos respostas rápidas de Deus, e Deus continua sendo Deus de processos, né? Continua sendo um Deus que o tempo dele é perfeito, né? Então ele não erra nisso. Então é interessante essa parábola porque ela me lembra esse texto de Romanos, que fala que o sofrimento produz paciência, a paciência é esperança, e a esperança a perseverança. E a esperança e a perseverança, a partir desse lugar de sofrimento, ela não nos engana, porque o Senhor não vai nos enganar. Se Ele falou que vai levantar para suprir a nossa necessidade, Ele virá. Não importa o tempo que demore, mas Ele virá. Então nós aguardamos essa palavra de Deus dizendo que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Como Ele disse, estarei com vocês até a consumação dos céus. Se Ele prometeu, já é, né? Se Deus falou, já... Sim, um amém, né? Exatamente. Sim, um amém. Exatamente. Esse texto, ele é muito lindo porque ele fala da capacidade de Deus ser Deus. Porque o texto está falando assim: se um amigo tem a capacidade de conseguir te oferecer uma ajuda, conseguir fazer algo por você, imagine Deus sendo Deus. Qual a capacidade de ouvir a sua oração e entender a sua persistência e a sua coragem de permanecer? Então, pensando em oração, Jesus fala, né? Não fiquem com orações em que vocês ficam repetindo coisas de maneira vã, de maneira tão pobre, repetindo como se eu fosse surdo. E não persistindo com fé em amor, olhando nos olhos de Deus e dizendo: Senhor, eu continuo. E amanhã? Continuo. Depois de amanhã? Continuo. Não é sobre quantas vezes Deus precisa entender o que eu preciso. Não é sobre o Senhor não está entendendo o que eu estou pedindo. Na verdade eu sei o que eu pedi, eu sei quem é o Deus que vai me dar todas as coisas para viver ou sobreviver. Eu sei que Deus é Deus, mas é sobre eu continuar. A persistência está em mim. E a capacidade de oferecer, seja o que for, é de Deus. Então Ele é capaz de fazer todas as coisas. Se um amigo consegue me dar 3 pães no meio da noite, no meio do frio, não é? Que dirá Deus que é o vigia que não dorme. É o vigia que não dorme. Não é sobre... Ele não está me escutando, mas é sobre eu continuo aqui. A minha oração não é a mesma porque eu acho que Deus é burro. A minha oração é a mesma porque eu preciso entender que eu tenho fé em Deus. E é sobre desenvolver a minha fé em Deus. É sobre permanecer em Deus. Eu permaneço. Deus sempre foi quem Ele é. Ele não vai mudar. E eu? Será que eu posso? Será que eu sou capaz de me tornar alguém fiel? Será que nessa situação, será que Jesus não quer que a gente se torne um pouco mais parecido com Ele? Eu sou fiel, e vocês? Conseguem ser fiéis nas petições? Conseguem ser fiéis naquilo que vocês me trazem? Vocês são capazes de pedir pão para outras nações? Você consegue lutar pelas crianças, pelos órfãos, pelas igrejas, pelas mulheres, pelos maridos? Você consegue continuar orando por essas pessoas? Você consegue ser fiel? Porque eu sei ser fiel. Você consegue permanecer na sua oração? Me peça os 3 pães. Aguarde o tempo certo e eles vão vir na sua mão para que você entregue para os seus amigos, para as pessoas que precisam. É isso aí. E aí, Gustavo, depois dessas bombardeio dessas revelações aí, o que dizer? Dessas revelações aí, o que dizer? O que dizer, né? Pois ante essas coisas. Eu acredito que tem 2 aspectos importantes, né? Tem a persistência e a esperança. E acho que quando você junta as duas coisas, é uma certeza de que você vai receber algo de Deus e você vai esperar por isso, né? Esperança tem a ver com isso, né? A capacidade de esperar em algo. E a persistência é a capacidade de persistir em algo. Então, eu acredito que quando nós juntamos essas duas coisas, a persistência, que é a certeza de que Deus vai responder aquilo que eu estou pedindo, mas ao mesmo tempo com a esperança de saber que não vai ser no meu tempo, não vai ser quando eu quero, não vai ser quando eu desejo que
que ele faça isso, mas vai ser no tempo dele, quando ele quiser fazer, e eu confiar de fato que o tempo dele é o melhor tempo, a gente encontra um lugar onde a gente consegue permanecer persistente no que nós desejamos e de fato ficar. Eu gosto muito de uma frase da Isa que ela fala que a persistência só é completa se você persiste, porque se em algum momento você parou, se em algum momento você desistiu, você não persistiu, você desistiu. Então a persistência tem a ver com a jornada, né? Tem a ver com o tempo que nós continuamos caminhando debaixo de uma palavra e acreditando que o Senhor responde às nossas orações. E eu gosto muito do texto de Mateus 6,6, porque Deus, ele não... Nesse texto de Mateus 6,6 fala que Deus não ouve as orações, né? Ele vê as orações, né? Entra no seu quarto e Deus vê. Então a persistência tem a ver com isso, com o que nós estamos orando e o que Deus está vendo do nosso coração quando nós estamos orando. É muito pontual o que ela falou, né? Não use vãs repetições. Deus sabe o que você vai dizer antes mesmo de você dizer, mas o que ele espera de nós é de fato esse coração inclinado a persistir e a entender que fala assim: Senhor, eu estou aqui mais uma vez porque eu te amo, eu estou aqui mais uma vez porque eu creio, eu estou aqui mais uma vez porque o Senhor prometeu, eu estou aqui mais uma vez mesmo sabendo que o Senhor prometeu, que o Senhor liberou uma palavra e que eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Mesmo se essa palavra não se cumprir, eu creio que o Senhor ainda é fiel. Independente de o Senhor fazer ou não fazer, você continua sendo fiel e eu continuo te amando e eu continuo aqui, perseverante, né? É a oração de Davi, né? Eu quero permanecer na sua casa. Uma coisa eu peço: eu não quero o que você tem pra me dar só, eu não quero só o que as suas mãos podem produzir, mas eu quero permanecer em um lugar que é os seus tabernáculos. Esse lugar ele me supre, mesmo que as minhas mãos, mesmo que aquilo que eu desejo não seja cumprido, mas só você e só a sua presença são suficientes pra mim. Mais nada importa, mais nada eu quero. Então uma coisa nós pedimos ao Senhor e nós perseveramos, permanecemos, que é ter o coração. Quando a gente acessa o coração do nosso amado, o restante das coisas, elas se tornam triviais, né? A palavra profética, se realizar ou não, ela não tem tanta importância, porque nós temos aquilo que nós precisamos de fato, que é o nosso Senhor. Então acho que um lugar importante na perseverança é esse lugar que a gente encaixa no coração de Jesus. A gente fala assim: olha, se você me der, tá tudo bem. Se você não me der, tá tudo bem. Mas o que eu quero é o que você tem pra mim, e o que eu quero é o seu coração. Independente das coisas que você pode me dar ou não, tendo o seu coração, é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero. E o que me fez lembrar, Gustavo, Isa, na fala de vocês, é que hoje a gente que ministra, né, até mesmo visita outras igrejas, compartilha aquilo que Deus tem feito no nosso coração. Vamos para algumas igrejas e nós percebemos que muitas pessoas estão em busca de um ambiente, né, sobrenatural, de um Shaba, de um Xuxá, essas coisas todas. E não somos contra isso, nós gostamos de um fogo de Deus, gostamos de um vinho. Porém, uma coisa que me leva à reflexão, queria que até vocês também colocassem o ponto de vista de vocês sobre uma geração que, ao invés de buscar a presença, elas estão buscando um ambiente. Elas querem estar em um ambiente, ao invés de uma presença. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, de forma prática, que a gente vê constantemente dentro das igrejas, que as pessoas estão em busca de uma experiência, né? Com um som maravilhoso, com um telão, com um LED, com uma luz baixa, enfim, são elementos que as pessoas utilizam que no sentido, se não tiver a luz baixa, Deus não estará aqui. Parece que a gente ficou com vergonha de adorar a Deus, né, num ambiente público, né, quando na verdade as pessoas precisam ver, não no sentido de eu tenho que mostrar, mas a gente não pode ter medo de expressar aquilo que nós carregamos. Não que nós estamos saindo fora do tema, porque tem muito a ver com permanecer na presença. Não se trata de um ambiente, né? Mas se trata da presença. Eu queria que vocês colocassem um pouco como que vocês enxergam isso. É interessante, porque você pode ter um ambiente muito bem produzido, um som incrível, uma experiência incrível, mas a pergunta que fica é: o que fica de tudo isso?
que é só uma experiência, é só reduzir a Jesus a um arrepio, é só reduzir a presença de Jesus a uma experiência, a uma sensação, porque é bom quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, e o Senhor vem na casa e de fato a gente se sente arrepiado, a gente tem aquela emoção forte, mas essa emoção forte no dia mal, pode ser que no dia mal você não se sente arrepiado. Sim. No dia da dificuldade você não se sente arrepiado. No dia da provação, o dia que não tem dinheiro para fazer algo, no dia que, né, as coisas estão difíceis, você não fica arrepiado. Então a pergunta que fica é legal o ambiente? Sim, mas e no dia mal? No dia mal não tem luz baixa, no dia mal não tem fumaça, no dia mal não tem, né? Não tem um ambiente preparado, o dia mal, e o dia mal vem. Então as pessoas buscam muito a experiência, estar num lugar onde, né, existe essa coisa tátil, essa coisa de sentir, mas eu acredito que a persistência, a perseverança não tá no que eu sinto, tá no que eu sei. O que eu sei de Jesus, o que eu sei, porque isso me sustenta pra jornada, isso me sustenta no dia mal, isso me sustenta no lugar de oração. É um lugar que você entra no Senhor, onde não tem a ver com o que você sente, porque tem dias em oração que você não se sente arrepiado, que você não se sente emocionado, que, né, aquela música que sempre fez o seu coração queimar, tem um dia que ela não vai queimar, mas o que fica? O que é que tá produzindo em nós essa convicção de fato que Jesus está na casa, mesmo se eu não sinto, que Jesus vai responder a minha oração mesmo que eu não ouça, né? Eu gosto de cantares porque existe um momento em que o noivo se retira da presença da noiva. Então ele se retira, é como se Jesus tirasse a presença manifesta dele, né? Ele continua sendo o Senhor e sendo onipresente, ele continua lá, mas ele tira essa coisa tátil da noiva, né? Essa coisa de senti-la. E é interessante porque é como se ele desse alguns passos para trás e dizer assim, como é que ele reage, como é que ele se sente quando eu me afasto um pouquinho. E é nesse dia onde a gente prova dessa questão da persistência, que é o dia que a gente não sente. E aí quando você não sente, você não ora? E aí quando você não sente, você não lê a Bíblia? E aí quando você não sente, você já deixou de acreditar, você já deixou de crer? Então eu creio que essa questão da gente esperar por um ambiente, ela é legal, até o momento em que a gente sai do ambiente e a gente tem que provar da vida real, dos problemas reais, de pessoas reais, porque o evangelho é para pessoas de verdade, pessoas reais, que lidam com demandas reais, né? Então eu acredito que o ambiente ele é legal? Sim, ele é legal, mas ele não é o mais importante, porque o mais importante é aquilo que fica, aquilo que as coisas do mundo não vão tirar, aquilo que o tesouro não, que a traça não corrói, né? Aquilo que o ladrão não pode roubar, aquilo que o dia mal não me faz esmorecer, que é o quê? Uma convicção do que eu carrego, do que Jesus disse ao meu respeito, do que Jesus fez ao meu respeito. Então, eu acredito que tem a ver com a maturidade mesmo, da gente entender que Jesus é muito maior e é muito pequeno da nossa parte e mostrar um pouco do nosso coração raso de reduzir Jesus a uma experiência, a reduzir Jesus a um momento, reduzir Jesus a algo, né, pontual ali, sendo que Jesus ele continua, ele permanece conosco em todo o tempo. Então isso mostra a maturidade do nosso coração e o quanto a gente tem que amadurecer e entender que mesmo não sentindo, mesmo não, né, provando de nada das delícias da presença, ele continua sendo Deus, ele continua estando lá, ele continua me amando, ele continua fazendo com que a sua palavra se cumpra na minha vida, ele continua sendo fiel à palavra dele. Então eu acredito nisso, eu acredito que nós precisamos amadurecer um pouco mais, né? Porque se a gente precisa de uma luz acesa ou uma luz apagada para adorar a Jesus, né? Uma frase do Alessandro, né? Fala que quão raso é o nosso amor, né? Se a gente precisa de um padzinho para poder adorar, entrar no ambiente de adoração, quão raso é o nosso amor. Se a gente precisa de um violão, se a gente precisa de coisas externas para poder construir e para poder entrar num lugar que está dentro de nós, o Cristo habita em nós, quão raso é o nosso amor, né? Então tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Então tendo pad ou não tendo, Jesus continua estando lá. Ele mesmo prometeu que estaria conosco, e ele mesmo prometeu que onde estiverem 2 ou 3, ali ele estaria. Então ele tá lá. Eu sentindo ou não, ele tá lá. Tendo pad ou não, ele tá lá. Tendo violão ou não, ele está lá. Porque temos irmãos aí da igreja perseguida
vida que não tem uma experiência, né? Não tem um ambiente, mas eles têm a presença. E estão permanecendo. Exatamente. Então eu creio nisso. Eu creio que é um lugar de maturidade que nós precisamos acessar no Senhor, de entender que ambiente é legal, mas ele não... No dia mal não tem ambiente, né? No dia mal é o que no dia mal é aquilo que fica desse ambiente que nós geramos e nesse ambiente onde nós estivemos. É ali que é no dia a dia, né? Na hora do play, que a gente vê e prova daquilo que ficou desse ambiente que nós estivemos. Entende? Muito então, bom. Eu creio nisso. Uma coisa que eu pensei muito nisso pra nos levarmos ainda mais de forma prática. Não sabemos o que você está vivendo, você que está ouvindo agora neste exato momento, mas de uma coisa nós temos a certeza e Deus é fiel para cumprir. Nós precisamos perseverar. Mesmo quando o ambiente não é favorável, né? Mesmo quando as circunstâncias não são ao nosso favor, não estão da forma como nós gostaríamos que estivesse, mas como a palavra de Deus diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Ali diz todas as coisas, não somente as coisas boas, mas também as coisas ruins, e nós precisamos aproveitá-las para amadurecer e crescer cada vez mais. E vamos para um desafio neste exato momento. O desafio é bem simples, para você não orar a Deus por barganha. Porque muitas vezes nós fazemos orações, entregamos dízimo, oferta, porque eu quero ser próximo, quero ser abençoado ou vitorioso. Na verdade, na nova aliança, nós já somos vitoriosos, nós já somos abençoados, nós já somos prósperos. Por isso que nós oramos, por isso que nós ofertamos, é por isso que nós abençoamos, porque nós entendemos aquilo que nós carregamos. E você precisa entender aquilo que você carrega. E Deus, ele não é obrigado a satisfazer desejos egocêntricos, que são desejos para satisfazer o seu próprio prazer. Porque Deus, ele olha o coletivo. O pão é nosso, o Pai é nosso. Então, tudo aquilo que você pede a Deus, quando você estiver pedindo em perseverança, lembre-se que tudo aquilo que Deus entrega para você, seja um sonho, um recurso ou uma visão, ele tem o propósito de abençoar pessoas, de tocar vidas. Então, ore a Deus sem cessar pelo que você precisa, né? Gustavo? E eu queria desafiar também, aproveitando que a gente tá falando de desafio, e que a gente também comentou a respeito de ambiente, desafiar você que tá ouvindo aí esse podcast a ir a um lugar que você não tá acostumado e ali erguer as suas mãos e ali separar um tempo de adoração ao Senhor, sabe? Desafiar mesmo, tirar você da sua zona de conforto sem aí. Sem pede, de preferência um lugar bem movimentado, assim, um shopping, um terminal, um ponto de ônibus, eu não sei, mas desafiar você aí nesse lugar mesmo que você tá aí, ou nesse lugar que você tá ouvindo o podcast aí agora nesse exato momento, você agora ouvindo agora, nesse exato momento, para tudo que você tá fazendo e levanta um altar de adoração a Jesus. Se você puder, eu queria te desafiar mesmo, é um desafio, já que é pra desafiar, vamos desafiar, de levantar suas mãos e dizer uma palavra de amor, dizer uma palavra de gratidão a Jesus, porque eu acredito que isso vai destravar a gente dessa coisa do ambiente e vai ensinar a gente a que todos os lugares onde nós estamos, Jesus está com a gente. Ele tá ali para responder nossas orações e a gente pode permanecer em qualquer lugar, qualquer ambiente, ele tá lá. Uau, é isso aí, gente. Então seja grato com o coração. Espere com fé que Ele fará o melhor para você. Ele sempre tem o melhor para todos nós. Amém? Isa, quer fazer as considerações finais? Sim, diante de tudo isso que a gente meditou nesse período aqui juntos, eu estive agora nesses últimos segundos imaginando a oferta mais linda entregue. A mais linda de todas, a mais perfeita. Não tinha som. Não tinha um cenário bonito, nada era favorável. Enquanto a oferta era entregue, havia xingo, gritos, bagunça, fedor, gente morrendo dos lados. Imagina, o ofertório na sua frente, 2 homens morrendo de cada lado. E a oferta sendo entregue. Então, de fato, ir até o fim e permanecer não é sobre ambiente. Não é sobre esperar o tempo em que todas as coisas estarão ao meu favor, mas entender que a persistência é de cumprir o propósito da vontade do nosso Pai, assim como Jesus entregue naquela cruz.
no ambiente mais hostil possível. Foi a oferta mais linda entregue no mundo. Não é? Então é sobre isso que eu acredito que eu vou guardar desse nosso tempo juntos aqui. Muito bom. Gustavo, quero agradecer o pessoal aí. Quero agradecer a oportunidade. Dá um beijinho na flor. Dá um beijinho na flor. Queria agradecer os irmãos, a oportunidade. Foi um tempo incrível e é isso, né? Nós precisamos nesses dias de perseverança, nós precisamos nesses dias permanecer em um lugar no Senhor, né? Não um ambiente preparado, mas um lugar no Senhor. E Ele tem um lugar preparado pra nós, né? Ele falou, vou na frente, eu vou preparar um lugar. E podem vir, entrem com ousadia, porque o Santos dos Santos está liberado. Então, vamos persistir nesse lugar, porque Jesus fez um caminho pra nós. Eu gosto da música do Juliano. Fez um caminho pra nós por onde nós não poderíamos ir, mas nós podemos pelo sangue dele. Ele nos deu acesso. Então, esse é um lugar que nós precisamos permanecer naquilo que Jesus nos disse, naquilo que ele nos prometeu, que estaria conosco até o final e de quem ele nos daria acesso ao santo lugar. Então eu quero permanecer nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Gente, muito obrigado pela audiência, pelo tempo de vocês. Obrigado, gente. Muito obrigada. É isso aí. Compartilhe esse podcast, essa mensagem, para que essa mensagem alcance pessoas que eu tenho certeza que vai abençoar cada uma delas. Nós já oramos por vocês, para que Deus traga restauração, salvação, para onde quer que essa mensagem possa alcançar. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Isa. Obrigado, pastor. Obrigada. Beijo pra todos. No próximo podcast. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis.